levantamento feito pelo governo do estado em parceria com o Ministério Público Estadual e comunidades acolhedoras revelou um estudo sobre os dependentes químicos que estão internados nas comunidades de recuperação em Alagoas. A pesquisa foi realizada com cerca de 340 dependentes químicos que se encontram nas chamadas casas acolhedoras e o resultado revelou principalmente o perfil de adolescentes cujas famílias possuem renda entre 1 e 2 salários mínimos. O objetivo da pesquisa foi detectar algumas das áreas de risco, os problemas mais frequentes, qual a camada da sociedade que é mais atingida com essa situação e quais as ações de enfrentamento que podem ser elaboradas e executadas. O promotor de justiça, Flávio Gomes da Costa, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público, falou da importância da pesquisa e sobre a liberação da maconha que vem sendo defendida por várias pessoas. Agora, também com isso, a gente mostra alguns questionamentos, entre eles a questão da liberação da maconha, que muita gente fala que a maconha sendo liberada não é problema, a gente vê aí até certas políticos, ex-presidentes da República, dizendo que a liberação da maconha não tem problema nenhum, quando a gente vê que a maconha ela foi porta de entrada para muita gente que usa a droga, pelo menos no poder aquisitivo de renda baixa, né? Então a gente vê que falar em liberação de maconha hoje em dia é uma temeridade. Primeiro porque o sistema de saúde não comporta e segundo porque é uma porta de entrada fortíssima, porque pelo que nós observamos do levantamento, ninguém vai ao crack diretamente. O crack ele vai ser usado no quarto momento, né? Ele é a quarta ou quinta droga sendo utilizada. E quando ele chega ao crack, aí ele já chega com certa força, né? E com isso, constantemente vem com todos os malefícios da droga. Segundo o promotor, cerca de 12% das drogas consumidas por crianças e adolescentes são encontradas nas escolas. Infelizmente, o tráfico, como uma organização criminosa, ela também é muito bem estruturada. Ela sabe fazer as coisas dela, ela sabe ganhar dinheiro, sabe aonde dar os botes dela. Então, para poder combater isso, para lutar contra isso, a gente precisa também se preparar. O bem tem que se organizar. E aí, com isso, é preciso investir na questão da escola, né? É preciso trabalhar a escola e trabalhar os professores, qualificá-los, capacitá-los, acreditá-los, de todas as formas e sortes para que a escola seja um ponto de referência. Até porque nós temos uma clientela aí de meninos de 10 anos, 9 anos de idade que já precisam saber dos malefícios da droga. Porque muitas vezes tem pais alcoólatras, tem famílias desestruturadas e não conseguem conhecer essa questão da droga dentro da casa, porque também na pesquisa 11% conheceram as drogas dentro de casa. Já o secretário de Estado da Promoção da Paz, Jardel Aderico, comentou sobre a situação do menor drogado em Alagoas. Porque quando você afasta um dependente químico do ambiente de consumo e de tráfico, você termina interferindo, no final das contas, na relação dele com a violência e com a criminalidade. Ou ele é vítima ou ele é criminoso em potencial. Depende da situação, do momento, depende da relação dele com essa violência. O levantamento terminou colaborando muito na necessidade de entender que era preciso a gente conversar com os setores municipais de assistência social, de saúde, no tocante à reinserção, ao atendimento mesmo de saúde do dependente, e também nos alertou da necessidade de se antecipar. A gente acolhia a partir de 14, 16 anos, mas agora precisa acolher a partir de 12. E isso leva em consideração que tem que ter instituição que consiga acolher criança a partir de 12 anos. A outra questão são as mulheres gestantes, mulheres com filhos que não têm onde deixar os filhos, mas pedem socorro para se afastar do ambiente de consumo e do tráfico de drogas. O que acontece? Nós agora estamos conscientes de que precisa ser ampliado o número de vagas, de 600 para 1.000, 1.200 vagas, atender crianças, atender mulheres e mulheres com filhos, e ter as instituições que possam trabalhar um processo de sensibilização do dependente para que aí ele seja encaminhado à comunidade acolhedora. O secretário também falou sobre as demissões de 25 monitores da unidade de internamento masculino a ISFEBEM de Maceió, os quais promoveram um protesto na última semana em frente à sede do órgão. As pessoas ficaram sem entender o que aconteceu, realmente foi confuso. O governador tinha dito que o NEAS passaria para a Secretaria da Paz, porque foi identificado que os 160 meninos que estão lá, uma grande parte, aliás, a maioria, 98%, tem problema de drogas, são dependentes químicos. E outra coisa, o modelo que existia no NEAS, de estrutura física, de contratação de pessoal, de treinamento, de atividade, estava completamente envelhecido, precisava ser repensado. Parece que aquilo lá virou um carrinho velho que a gente ficou só consertando uma coisa e outra, mas chegou a hora de dizer, olha, agora tem que rever, tem que repensar.
porque era um entra e sai de menores. No final das contas, 90% voltava para lá ou terminava subindo para o sistema prisional e nada de reeducação. Reeducação era coisa que ficava para depois. Só que a gente entendeu, num dado momento, que você não conseguia avançar em absolutamente nada. Em estrutura física, manutenção, que a gente fala, e não avançava na questão das atividades de programação, porque as unidades estavam entregues e controladas pelos monitores. Eles tinham monitores que há 10 anos tinham o controle absoluto de toda a gestão das unidades. Não digo gestão administrativa, mas de atividade, de permissão ou proibição do acesso de profissionais ao atendimento aos meninos. E a gente começou um diálogo cansativo de 2 meses ou 3 meses com os monitores, de que aquela atividade precisava ser feita, precisava ser realizada. A primeira vara cobrava, o Ministério Público, a Defensoria, e não tinha avanço. Em relação ao assassinato de um adolescente no último final de semana durante uma rebelião dentro da mesma unidade de internamento, segundo o secretário, o caso vem sendo investigado pela Polícia Civil. Porém, segundo Jardel, o menor foi assassinado por um monitor. Quando os monitores saíram, houve um desgaste tremendo na relação deles com a administração das unidades. Eles queriam voltar ao trabalho a todo custo. Nós já tínhamos decidido, não volta. Inclusive, alguns monitores disseram, isso está lá, e o gerenciamento de crise tem conhecimento disso e a justiça tem, disse até domingo vai morrer alguém. Olha que nas reuniões eles foram claros nisso. E o que aconteceu? Terminou morrendo o menor. Aí, com isso, foi observada a necessidade imediata de uma força maior no sentido de acompanhar as ações das unidades e de investigação sobre esse grupo que saiu. Até então, a gente imaginava que era uma interferência só de atividades. Mas aí a gente agora se pergunta, a relação desses monitores com esse histórico de violência nas unidades, será que existe ou não existe?